Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, em 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem, do livro Jesus no Lar, o espírito Eneo Lúcio, o médium Francisco Cândido Xavier e a editora Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 25, A Visita da Verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimentos se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas postulentas da cabeça aos pés, e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu combaleante e notou que a verdade serena lhe abria a porta da libertação. Horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente,
para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Neio Lúcio. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Vamos fazer uma pequena reflexão, considerando que estamos no mês de novembro, e o mês de novembro é um mês especial, é onde toda a nossa humanidade relembra os entes queridos que já não convivem mais fisicamente, se anteciparam na jornada de retorno à vida espiritual. Esta página de Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar, nos faz refletir em várias angulações. E aí vem a lembrança do nosso Mestre quando convoca-nos: cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, quando a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Porque onde pusermos o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Ele fala da vida eterna, e neste mês, o mês de novembro, é um momento especial de nós relembrarmos que nós estamos na terra de passagem. Nós somos almas imortais. Não sabemos o momento, o dia, a hora em que soará a hora da partida. Outros se antecipam. Quantos parentes nossos já retornaram à verdadeira vida, deixando um lastro de saudades? Mas intuitivamente nós temos a convicção da imortalidade da alma. É fácil nós refletirmos. A única fatalidade que nós temos conhecimento, que ninguém escapa: nasceu, vai desencarnar, ou no jargão popular vai morrer. São as duas portas para a vida material: o berço do nascimento e o túmulo, a morte do corpo físico. Então o espírito que reencarnou, voltou num corpo novo, é óbvio que vai chegar o momento que ele vai deixar este corpo novamente, retornando à verdadeira pátria, onde é a realeza do nosso Mestre Jesus. E nós lembramos, exatamente nesta mensagem de Neio Lúcio, onde ele retrata o culto cristão no lar, na residência de Simão Pedro, onde o Mestre Jesus implantou o primeiro culto cristão. Não era culto do Evangelho, porque ainda não existia o Evangelho naquela época. Então, ele fala exatamente da necessidade de nós nos prepararmos para o conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade, quem já leu o livro Nosso Lar, há de lembrar que a verdade para André Luiz, enxergando a verdadeira vida, deixando o plano físico, foi realmente de muito sofrimento. Até o momento em que ele abriu uma nesga de arrependimento, através da prece, possibilitando realmente o atendimento de espíritos superiores, resgatando-o das regiões inferiores onde ele se encontrava, dentro do padrão evolutivo que ele possuía, ou seja, das furnas a que Jesus se refere, a que a criatura se recolhe, apavorado da sua própria inferioridade. Então, que possamos ter o nosso pensamento de carinho, lembrar dos nossos entes que nos antecederam com amor, com afetividade, fazermos uma prece realmente, reconhecendo as bênçãos que tivemos da convivência e, por outro lado, nos prepararmos realmente, porque estamos na terra
de passagem. Não há mal que dure para sempre. Não há dor que seja perene. Tudo passa, como nos dizia nosso querido Francisco Xavier. Então continuemos com o nosso programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Jr., pela editora Leon Denis. Ele destaca para nós o termo bicorporeidade. Então, o que significa bicorporeidade na visão de Lamartine Palhano Jr., no enfoque da doutrina espírita? Em certos estados de emancipação da alma, entre parênteses, dissociação psíquica, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade, sendo até mesmo tangível, isto é, materializado. O seu corpo espiritual, o perispírito, é que se desloca e se materializa. Assim, o mesmo indivíduo pode ser visto em dois lugares ao mesmo tempo. Os homens que conseguem produzir esse tipo de fenômeno psíquico são conhecidos como homens duplos. Leiam-se as histórias dos santos Afonso de Ligório e Antônio de Pádua. Aliás, é preciso fazer uma distinção entre os fenômenos de bicorporeidade e de transporte, pois que o primeiro difere do segundo. Quando ocorre o fenômeno de transporte, o corpo do sensitivo ou médium é transportado. Nos fenômenos de bicorporeidade ou de bilocação, apenas o perispírito é deslocado. E ainda sugere Lamartine Palhano, vide a gênere, aparição, que trata-se de um estado de liberdade do espírito de certas pessoas vivas, de quem o perispírito pode, no momento de emancipação da alma, tomar em outro lugar a aparência de um corpo tangível, de maneira a fazer crer estar ali sua presença real e simultânea em dois lugares diferentes. Acrescentando nessa observação de Lamartine Palhano, que faz referência a Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua, Allan Kardec faz a referência a essas duas entidades do catolicismo, ressaltando em O Livro dos Médiuns sobre o tema bicorporeidade, em que não é privilégio do espiritismo este fenômeno. Isso é característico do espírito humano, da alma humana, independente de religião. Aí ele cita esses dois fenômenos ocorridos na Igreja Católica, em que Santo Afonso de Ligório foi observado estar simultaneamente, através de testemunhos, em dois lugares. E isso possibilitou que ele fosse canonizado, considerado pela Igreja como santo. E Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Pádua, o fato então é mais inusitado. Por quê? Ele não saíra de Pádua, onde tinham as testemunhas que comprovavam isto. E em Lisboa ele aparece para fazer a defesa do pai dele, que estava sendo condenado por um crime que não cometera. Então, para que ele pudesse fazer a defesa, ele se desloca para lá, ele, o espírito. E o perispírito, acompanhando o espírito, se materializa, torna visível e tangível como uma pessoa comum. E em Pádua permanece apenas o corpo físico. Então ele está em dois locais ao mesmo tempo, com testemunhas, tanto em Pádua quanto em Lisboa. Esse fenômeno, dentro do histórico do movimento espírita, é mais comum do que se pensa. Então é importante ver que a alma se mostra através da sua independência. E é um fenômeno que ocorre todas as noites. O corpo dorme e nós deixamos o corpo, emancipamos, temos essa liberdade, porque a alma, nós somos a alma, e nós temos o pensamento contínuo e não necessitamos de dormir. Quem precisa é o corpo repousa e nós nos emancipamos. A dificuldade está em continuar no fenômeno anímico de adensar o perispírito e tornar visível. Isso é outra capacidade do espírito.
Então, por não termos essa capacidade, transitamos por aí, por esse mundo de Deus, e ninguém percebe, a não ser os próprios espíritos. Então, que ficamos ainda nesse mês de novembro, mais uma confirmação da imortalidade da alma. Lembremos dos nossos entes queridos que não como mortos, mas mais vivos do que nós. Estamos em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, e o programa Mensagem de Esperança. E lembramos que a música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então ouçamos do CD Van Sant, solos de violão, a faixa de número 7, Irmão Sol, Irmã Lua. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. Passando para o módulo painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, um lançamento da editora Academia. O autor, Admir Serrano. E o título, Os que voltaram para contar. A imortalidade da alma e a experiência de quase morte. Quem é o autor? Admir Serrano é graduado em Psicologia e Estudos Liberais pela Florida International University, em Miami, Estados Unidos, onde reside. Palestrante e trabalhador espírita, dedica-se a estudar cientificamente fenômenos paranormais voltados à comprovação da vida após a morte. Entre eles, as experiências de quase morte, o chamado de EQM, experiência fora do corpo, visões no leito de morte,
Comunicação, Pós-Morte e Reencarnação. É autor de outros livros em português e em inglês. O que nos diz o autor? Os que voltaram para contar é um convite à reflexão sobre a grandeza que somos. Seres imortais e eternos numa breve jornada de aprendizado nesta grande escola que é a Terra. Contudo, esta jornada não é a nossa primeira, nem será a última. Ainda temos um longo caminho a percorrer até conquistar, por nossos próprios méritos, o direito de gravitar até mundos mais felizes. Nossa felicidade é prioridade número 1 na agenda de Deus. Na sua sabedoria está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um terá o mérito de suas obras. Nós somos os arquitetos de nosso próprio destino, materializando cada momento pelas escolhas que fazemos. Mas quase sempre as escolhas que fazemos não são das mais sábias, e suas consequências, pela força da lei que rege a vida e da justiça, não são das mais agradáveis. Em nosso atual estágio de desenvolvimento intelectual, moral e espiritual, ainda dedicamos muito tempo de nossa existência a ações que deveríamos evitar, que nos são prejudiciais, ignorando as que deveríamos fazer, a que nos seriam benéficas. Parte do nosso aprendizado é justamente descobrir, muito frequentemente pela dor, a maneira correta de agir, saber diferenciar, por sua qualidade, as ações que, se levadas a cabo, nos trariam a infelicidade e assim evitá-las, sendo os arquitetos de nosso próprio destino. Depende de nós mesmos amenizar nossos males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Muitos de nossos equívocos têm origem em nosso afã de aproveitar ao máximo a vida material, por crer que assim que esta acabar, deixaremos de existir. Daí os exageros, os gozos efêmeros, o desrespeito à ética, às leis sociais, à dignidade humana, sementes de frutos espinhosos que obrigatoriamente teremos que colher, seja nesta, seja em outras existências. É preciso saber urgentemente que o que acaba para nós é a jornada terrena, não nossa vida. Nós, espíritos que somos, continuaremos a existir. Um dos mais importantes objetivos de todo ser humano e um dos maiores desafios é conhecer a si mesmo. E não há outro aspecto tão grandioso desse autoconhecimento quanto a conscientização de sua imortalidade. Se você é espírita, não tem mais dúvida disso. E sabe que a vida na Terra é um importante, o temporário, estágio no progresso do ser humano. Sabe também que o corpo físico em que ora nos manifestamos não é nosso ser verdadeiro, mas sim um instrumento orgânico e perecível, através do qual nós, espíritos eternos, vivenciamos a vida material. Sabe também que nossa conduta dita a natureza de nossa vida, de todas as nossas existências, que não é o acaso o responsável por nossa felicidade ou sofrimento. Sobre uma das principais características da doutrina espírita, Allan Kardec, seu codificador, resumiu em poucas palavras. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências, até que haja alcançado o grau de perfeição que pode aproximá-lo de Deus. Esse é um lançamento da editora Academia, o autor Ademir Serrano, Os que Voltaram para Contar, a imortalidade da alma e a experiência de quase morte. Uma boa leitura. E assim, queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.